Daniel 8,14, 2.300 tardes e manhãs. Irmãos, o vídeo de hoje tem por intenção, é um vídeo live, né? De segunda-feira, hoje é dia 13 de dezembro de 2020. E o vídeo live de hoje tem a intenção de trazer uma resposta para várias pessoas que estão me enviando perguntas a respeito do livro do profeta Daniel. Inclusive um amigo hoje também perguntou e a respeito do que significa as 2.300 tardes e manhãs que está escrita em Daniel 8,14. Simone, boa noite, a paz, seja muito bem-vinda. E aí eu tenho recebido muitas perguntas. Explica o que é as 2.300 tardes, se são 2.300 anos, se são 2.300 dias, se são 1.150 dias. Liliane, muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Então tenho recebido, gente, muitas perguntas, pessoal pedindo muito para explicar o que é isso aí. E aí, por conta disso, eu decidi que iria fazer esse vídeo para explicar o que são as 2.300 tardes e manhãs do profeta Daniel. Aproveito o ensejo para dizer o seguinte: saber compreender o profeta Daniel é de suma importância para se interpretar a Bíblia. Para se interpretar o Apocalipse, a escatologia bíblica, as profecias. Sabendo disso, o que é que eu fiz? Como estava surgindo muitas perguntas a respeito de Daniel, eu gravei alguns vídeos novos a respeito do profeta Daniel, do seu livro, e também peguei alguns vídeos mais antigos que eu tinha e organizei eles numa playlist. Como vocês bem sabem, no canal A Hora da Escatologia, os vídeos estão todos organizados em playlists. E aí eu organizei uma playlist do profeta Daniel. E nessa playlist, gente, eu coloquei os vídeos na ordem em que você precisa assistir para compreender a escrita na mão, para compreender o período histórico do livro, o período profético, o que eles estavam fazendo lá, o que é lei da dupla referência. Por exemplo, o vídeo de hoje sobre as 2.300 tardes e manhãs, ele vai estar em terceiro lugar na playlist, se eu não me engano. Vocês que estão assistindo agora já vão estar por dentro do assunto, mas na hora que você entrar no canal A Hora da Escatologia, for lá na playlist do profeta Daniel, você vai encontrar esse vídeo aqui em terceiro lugar na lista de vídeos. Mas eu quero que você assista na ordem em que eu propus ali, porque aí o raciocínio vai fazer muito sentido na sua vida. Você vai compreender o templo, a festa de dedicação, porque olha só, esse vídeo aqui ele vem em terceiro lugar ou em quarto lugar na playlist. Logo em seguida dele vem o meu vídeo sobre o templo. O templo dos últimos dias e o que ele tem a ver com a profecia de Daniel, por que Daniel falou dele, Jesus falou e Paulo falaram. Vai vir logo depois desse vídeo, porque você vai ver que esse nosso vídeo de hoje, esse nosso vídeo live, sobre as 2.300 tardes e manhãs, ele tem que ver com a profecia das 70 semanas, tem a ver com o templo, ele é muito importante a gente compreender. E essas 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8,14, ele é objeto de disputa entre teólogos, né? Então eu quero trazer essa compreensão para vocês, sabendo que a leitura é Daniel 8,14. A pergunta está aí, ó. Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. A disputa aqui é se isso se refere a 2.300 anos, se isso se refere a 2.300 dias, ou se isso se refere a 1.150 dias. Para nós fazermos isso, nós vamos fazer algo na hermenêutica que chama-se estabelecer a perícope. Paz, Murilo, seja muito bem-vindo. Estabelecer a perícope na hermenêutica é você delimitar um texto. Mas como assim delimitar o texto? É que às vezes tem texto, gente, que ele começa num capítulo e vai terminar no outro. E às vezes o capítulo começou tratando de um assunto, começa a tratar outro assunto no meio e vai até o outro capítulo, de repente a metade do outro capítulo tratando daquele assunto. Depois ele muda de assunto. Então estabelecer a perícope é descobrir onde aquele assunto começa e onde ele termina. Para que nós possamos compreender essas 2.300 tardes e manhãs do versículo 14, eu separei aqui para nós lermos do 12 ao 14, que assim vai fazer mais sentido para nós. Já sabemos que estamos aqui dentro das visões de Daniel, e eu gravei um vídeo aí de uns 40 minutos só explicando as visões de Daniel. Então por isso que eu quero que você assista na ordem da playlist do profeta Daniel. Vamos lá. A partir do verso 12, Daniel 8, 12 ao 14. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava, até quando durará a visão?
do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados. Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Quando o texto aqui diz que um santo falava com outro santo, o texto faz referência a dois anjos conversando. E qual que é o contexto do episódio? O contexto aqui é que Alexandre o Grande, ele havia morrido e seu império havia sido dividido em 4 impérios, né? E aqui está fazendo referência a Antíoco Epifânio, que se levanta e ele profana o templo. Uma vez que o povo é conquistado, o povo de Israel é conquistado, ele profana o templo, manda matar uma porca no templo no lugar do cordeiro, bagunça todo o templo, toca o terror lá, manda parar os sacrifícios, e então isso está trazendo angústia nessa visão. Um anjo pergunta para o outro, quando é que isso vai ter fim, quando é que essa coisa aí vai parar, e quando é que os sacrifícios vão ser restabelecidos, porque havia uma importância muito profética com relação a esses sacrifícios que apontavam para Cristo, conforme nós já sabemos, para Jesus Cristo. Então a pergunta aqui é porque muitos teólogos que aparecem falando da escatologia e do Apocalipse dizem que isso se refere a 2.300 anos. Outros já dizem que se refere a 1.300 dias. E há outros ainda que dizem que se refere a 1.150 dias. Essa passagem das Escrituras, gente, ela aponta para um período profético, sim, mas ela tem um contexto histórico que se explica. E para nós entendermos se isso aqui se refere a 2.300 anos, se refere a 2.300 dias, ou se refere a 1.150 dias, nós vamos descobrir essas coisas na própria Bíblia. Aí, como de costume, está aqui meu esboço para a nossa videoaula de hoje, que eu vou fazer essa explicação para você compreender a que se refere as 2.300 tardes e manhãs do profeta Daniel. Deixa eu ver se eu fixo aqui eu queria fixar aqui o comentário e o título. Se alguém puder botar para mim o título, 2.300 tardes e manhãs, não é? Aí vai me ajudar bastante. Beleza. Se alguém puder botar para mim, vai me ajudar. Márcia, bem-vinda. Maiara, bem-vinda. Então, o vídeo de hoje é sobre as profecias de Daniel, 2.300 tardes e manhãs. Então, conforme eu falei aqui dos meus esbocinhos, para nós compreendermos a que período se refere esses sacrifícios, 2.300 tardes e manhãs, nós precisamos ir para a própria Bíblia. Aí eu coloquei aqui, além de Daniel 8, 12 ao 14, que nós já lemos, eu coloquei também Êxodo 29, 39, eu coloquei Números 28, 2 ao 4, Esdras 3, 3, Esdras 9, 4 e 5, e João 10, 22 ao 23, que vai nos ajudar de modo muito significativo, né? Vamos lá para Êxodo capítulo 29, versículo 39. Êxodo 29, 39, que diz assim: um cordeiro oferecerás pela manhã, e outro ao pôr do sol. Presta atenção. Bem-vinda, Lília. Então, Êxodo 29, 39 está dizendo: um cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro ao pôr do sol. Agora vamos ver Números 28. Números 28. Números 28, versos 2 ao 4, e a gente salta para o 8, porque ele vai ficar falando da efa de farinha e tal. Então, Números 28, 2 ao 4, diz assim: dá ordem aos filhos de Israel, e diz-lhes: da minha oferta, do meu manjar, para as minhas ofertas queimadas, do aroma agradável, tereis cuidado, para mas trazer a seu tempo determinado. Diz-lhe-ás: esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor dia após dia, 2 cordeiros de 1 ano sem defeito, em contínuo holocausto. Um cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro ao crepúsculo da tarde. De novo, olha aí, verso 8. E o outro cordeiro oferecerás no crepúsculo da tarde, como oferta de manjares da manhã, e como a sua libação. O trarás em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Agora, gente, vamos dar um pulinho em Esdras. Capítulo 3, né? Nosso exame, sempre fazendo correlação bíblica, sempre observando na Bíblia a resposta daquela questão que nós estamos querendo aprender, né? Esdras 3:3 diz assim:
Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, de manhã e de tarde. Agora vamos ver Esdras 9, 4 e 5. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos cativeiro. Porém, eu permanecia sentado atônito até o sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da humilhação com as vestes e o manto já rasgados. Me pus de joelho e estendi as mãos para o Senhor, meu Deus. Então, irmãos, conforme nós estamos lendo em Daniel 8, 14, e aí nós lemos do 12 ao 14, e buscamos descobrir que referência é essa a 2.300 tardes e manhãs. E nós vamos encontrar em Êxodo 29, 39, Números 28, 2 ao 4 e 8, Esdras 3, 3, Esdras 9, 4 e 5, a referência de que os sacrifícios eram oferecidos pela manhã e pela tarde, sempre. Sempre assim, eram sempre oferecidos dessa maneira. Portanto, quando o texto do profeta Daniel fala desses 2.300 tardes e manhãs, e fala do templo, da purificação do templo, da oferta que havia cessado, do sacrifício que havia cessado, ele não está falando de 2.300 anos. Não é ano profético. Por que não é ano profético? A pessoa fala assim... Inclusive a pergunta que eu recebi hoje foi: como que a gente sabe se na profecia ali, naquele contexto, refere-se a um ano profético ou refere-se a um dia? A pergunta se dá por causa da profecia das 70 semanas, porque são 70 semanas de anos e não de dias. Agora, o próprio contexto da passagem sempre que vai revelar, gente, essa é a regra da hermenêutica, né? Sempre analisar o contexto, porque texto fora do contexto é pretexto. Então a profecia das 70 semanas, a própria palavra que foi utilizada para se traduzir, faz referência a 70 setes e faz referência a semanas de anos, conforme vai aparecer em Levíticos, por exemplo. Então são semanas de anos porque o contexto revela. Né? O contexto vai demonstrar o período da reconstrução da cidade, dos muros, do templo. Então, no contexto de Daniel 9, onde as 70 semanas, a profecia das 70 semanas aparece, ele revela que são 70 vezes 7 anos. O próprio contexto demonstra isso. Ao passo que o contexto de Daniel 8,14 que nós lemos, do versículo 12 ao 14, ele vai ser muito específico, dizendo que se refere a 2.300 tardes e manhãs. E o versículo 11 e 12... o 12 e o 13 que nós lemos, era para contextualizar, mostrando o diálogo dos dois anjos, que eles se referiam ao sacrifício do templo. E o sacrifício do templo era oferecido na tarde e na manhã. Portanto, não se refere nem a 2.300 anos, porque não existe contexto ali para falar que sejam 2.300 anos, que seja ano profético e tal. Não tem isso, né? Na Bíblia, o 2 Pedro 3 e o Salmo 90 vai dizer que para o Senhor um dia como 1.000 anos como um dia. Para o Senhor, porque ele não está dentro do tempo cronológico como nós. Ele está dentro do Kairos, que é o tempo oportuno, o tempo que se pode realizar, o tempo de Deus, né? O tempo das coisas acontecerem. Agora, com relação a calendário profético, as 70 semanas referem-se a 490 anos, mas as 70 semanas, porque é um contexto das festas, a própria palavra, a própria expressão, os contextos usados. Isso você vai aprender aqui na minha playlist sobre o profeta Daniel, quando eu explico sobre as festas e as 70 semanas. Tem um vídeo só sobre isso. Por isso que no início da videolive de hoje, eu propus que você assista no contexto da minha playlist do profeta Daniel. Então, no contexto aqui da passagem, o povo havia sido conquistado, o sacrifício havia cessado, Antíoco Epifânio havia sacrificado uma porca no altar a fim de bagunçar o altar mesmo, de bagunçar o templo. E aí, gente, é muito interessante notar que esse cumprimento profético, ele vai aparecer mostrando que se cumpriu, por exemplo, em João capítulo 10, versículo 22 e 23. Por que isso é importante para nós? Porque essa profecia bíblica, aquilo de que Daniel estava recebendo essa revelação, essa profecia, ela apontava para o período de Antíoco Epifânio, porque durante 3 anos e meio ficou essa situação nesse período, conforme revela o capítulo 11, por exemplo. E aí, por que isso vai ser tão importante para nós? Por que eu coloquei no flyer, no banner da divulgação, e iniciei falando que essa passagem ela aponta para um período profético, mas ela tem um contexto histórico? Por quê? Ela aconteceu em Antíoco Epifânios.
mas ele era um tipo de Cristo, tanto que aqueles contextos todos da marca da besta, do falso profeta, aquilo tudo dito em Apocalipse capítulo 13, por exemplo, que é o texto de conexão aqui, não se cumpriu ainda, mas ele era um tipo do anticristo, porque conforme você vai ver na minha playlist de Daniel, o vídeo lá que tem por título O Anticristo no Profeta Daniel e no Apocalipse, o inimigo sempre levantou personagens, servos seus, a fim de que o seu anticristo pudesse ascender ao cenário mundial. Mas ele não vai ascender no tempo do inimigo, mas no tempo que Deus permitir. Isso é muito importante. Então, Antíoco Epífanes, ele foi um tipo do anticristo, sim. Por isso ele profanou o templo, por isso aconteceu aquela coisa toda que está descrita aqui. Então havia um contexto histórico, havia sim um contexto histórico, mas há um contexto profético, porque esse texto aponta para o anticristo do Apocalipse 13, conforme nós já vimos nos vídeos anteriores, e conforme a própria leitura faz demonstrar isso. Por isso que aqui na playlist do profeta Daniel também tenho 2 vídeos só onde eu paro para explicar a lei da dupla referência, que uma profecia bíblica, ela diz do tempo que o profeta estava vivendo, mas aponta para um período escatológico. Tem 2 vídeos aqui na playlist de Daniel explicando isso. Um é a lei da dupla referência em Mateus 24 e Daniel, e o segundo vídeo que explica a lei da dupla referência é o Apocalipse se cumpriu no tempo de João, onde eu vou explicar Apocalipse 17 e outros paralelos com a lei da dupla referência. Por isso que além de assistir esse vídeo e receber essa informação que as 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8,14 não se refere a 2.300 anos, não se refere a 1.300 dias, mas sim a 1.150 dias, já que os sacrifícios eram oferecidos pela tarde e pela manhã. Então eram 2 sacrifícios, por isso que você vai pegar os 2.300 e dividir ele por 2 e vai fazer uma referência então a 1.150 dias. E se cumpriu literalmente, gente, em Judas Macabeus, né? E para nós, além dessa profecia bíblica ter se cumprido dessa forma, e eu vou ler para vocês em João 10, 22, além disso, 22, 23, além disso, você pode utilizar material extra-bíblico, não antibíblico, presta atenção. Extra-bíblico, que é a história dos Hebreus de Flávio Josefo, onde ele vai demonstrar de forma muito brilhante que os macabeus, eles se revoltaram porque eles interpretaram que a profecia de Daniel referia-se a eles e ao seu exército. É só a gente ler. Gente, lê o capítulo 8 inteiro que você vai ver que coisa brilhante. Depois dessa minha explicação, pega o capítulo 8 de Daniel e lê ele todo para você ver. Aí, esse exército que vai expulsar esse inimigo, que vai vir contra ele, os macabeus interpretaram que aquilo referia-se a eles. Então houve a revolta dos macabeus e eles venceram realmente, e o Judas Macabeus fez a purificação do templo. Aí por que no início do vídeo eu falei para que vocês assistam logo depois a esse, o vídeo que vai vir logo na sequência falando sobre o templo e a festa da dedicação? Por que eu quis gravar o vídeo essa semana? Porque no dia 10 de dezembro começou a festa de Hanukkah. Algumas pessoas vão pronunciar Chanukah, porque vai se escrever transliterando com CH também. Então ela começou no dia 10 de dezembro e vai até o dia 18. Então eu deixei esse momento de responder essas perguntas, que chegaram muitas, inclusive hoje, sobre as 2.300 tardes, para gravar justamente na semana da festa de Hanukkah, da festa da dedicação, da festa das luzes. Porque aí quando os macabeus infligem essa revolta e conseguem libertar então o povo e o templo, há toda a história que eu conto lá no vídeo do templo, que você vai assistir na sequência desse vídeo, se você estiver na playlist do profeta Daniel, e lá eu faço essa demonstração contando o que foi a festa da dedicação, a festa das luzes, o que é Hanukkah, explicando lá na história com relação ao templo. Por isso que tem que assistir os vídeos na playlist para nós entendermos. E uma vez que você faça isso e vá ler o capítulo 8 do Daniel, você vai ver como que os seus olhos vão se abrir, o seu ouvido, o seu entendimento, e você vai compreender muito melhor as escrituras. Então o próprio Flávio Josefo, no seu livro, ele vai demonstrar que os macabeus interpretaram que aquela profecia de Daniel estava exatamente falando a respeito deles. E aí, se você ainda quiser mais material de subsídio histórico, você tem os livros apócrifos de 1ª e 2ª Macabeus que vão cobrir esse período. Então eles interpretaram que essa profecia referia-se a eles e a essa libertação do templo e a purificação do templo. E a história a respeito do candelabro, por que depois, além do candelabro tradicional, vai ter o candelabro de 9 braços, por que se comemora essa festa da dedicação, essa festa das luzes, você vai achar isso muito tremendo assistindo o meu vídeo que vem em seguida, que é o vídeo sobre o templo. Por isso eu não vou falar aqui para não ficar o mesmo conteúdo em 2 vídeos, mas sim para que eles tenham uma continuidade escatológica.
Então, meus irmãos, o vídeo, a profecia de Daniel 8,14, referente às 2.300 tardes e manhãs, ela não se refere a 2.300 anos, não se refere a 2.300 dias e sim se refere a 1.150 dias. Né? E eu vou mostrar uma coisa para vocês muito interessante, que tanto que essa festa tinha esse cunho profético de cumprimento, que olha o que está escrito aqui, gente, em João, capítulo 10, João, capítulo 10, versículo 22 e 23. Olha que coisa interessantíssima que diz para nós. O próprio subtítulo, né, o próprio subtítulo aqui vai dizer a festa da dedicação, Jesus é interrogado. João 10, 22 e 23. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. É muito interessante porque essa passagem está conectada com o tempo, porque era a festa da dedicação, era a festa das luzes, por isso que Jesus estava por ali. Então, essa festa da dedicação, ela se torna incorporada ao calendário profético, ao calendário das festas judaicas, justamente por causa da revolta dos macabeus, de Judas Macabeus, por causa da interpretação que eles fizeram de Daniel 8, que entenderam que era uma referência a eles e que era hora de agir. Por isso, gente, que estudar a escatologia bíblica, aprender a interpretar a Bíblia é tão significativo, porque quando nós aprendemos a interpretar a Bíblia e temos o Espírito Santo, ela imediatamente nos coloca em ação. Isso mostra também para nós a importância do livro do profeta Daniel. Inclusive, irmãos, eu queria dizer para vocês o seguinte, você que quer estudar escatologia, que quer estudar o Apocalipse e que quer estudar através do meu livro, não é? E quer estudar através dos meus vídeos, eu sugiro até começar pela playlist do profeta Daniel. Se você está aqui no Instagram, você vai ver que esse vídeo vai ficar salvo aqui, mas em seguida eu vou jogar ele lá para o canal A Hora da Escatologia no YouTube. Peço a você que se inscreva, que curta, que compartilhe. Inclusive, você está observando aqui o cenário atrás de mim, os fios, as coisas, a iluminação que eu estou tentando improvisar para ficar melhor. Eu vou colocar aqui embaixo no YouTube um link para participar de uma vaquinha especificamente, se você quiser contribuir para me ajudar a criar o meu estúdio, para a gente fazer uma edição legal. E embaixo tem a possibilidade de você entrar no site da Amazon e adquirir o meu livro Escatologia, Esperança para o Nosso Tempo. E mais embaixo tem os links e a explicação como é que você faz para se tornar membro do canal e se tornar um patrocinador mensal do canal, um patrocinador mensal do meu ministério. Então você vai encontrar ali o link para a vaquinha virtual, para me ajudar a melhorar esse estúdio aqui, ou melhor, fazer o estúdio e melhorar a iluminação e a edição. Você vai encontrar o link para comprar o livro e vai encontrar o link para se tornar membro do canal, membro patrocinador do canal. Mais uma vez, esse vídeo vai fazer parte da minha playlist do Profeta Daniel no canal no YouTube, A Hora da Escatologia, e será o 3º ou 4º vídeo. Assista a minha playlist na ordem e você vai compreender tudo do Profeta Daniel. Olha que coisa abençoada, né? Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado a vocês que chegaram por aqui, vocês que ficaram comigo e os que vão assistir depois. A intenção do vídeo era justamente fazer essa explicação das 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8,14, deixar o vídeo salvo no Instagram para que os irmãos possam assistir e também colocar ele lá no YouTube para que assistam por lá. Hoje, logo mais à meia-noite, nós faremos o 30º clamor da meia-noite. Você não pode perder. Será um momento muito forte, um momento de clamor, um momento de bênção. O ano de 2021 já se avizinha por aí e ele vem com lança, com espada e com armadura. Mas nós vamos a ele em nome do Senhor e com mira nas mãos. Deus te abençoe. Não deixe de curtir o vídeo, comentar e compartilhar. Até mais, pessoal. Valeu!